Lu, filme que acabou de estrear e está entre os mais vistos da Netflix. É sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo. Fique aí, até o final. Pois é, vamos falar desse filme, que é um filme que tem aspectos interessantes, outros nem tanto. E ele está em primeiro lugar entre os mais vistos na Netflix. Então para falar dele, eu preciso que você deixe o like nesse vídeo porque é importante. E se inscreva no canal, mais importante ainda. Aproveita, ativa as notificações para toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal você ser avisado. Compartilha esse vídeo com todo mundo. E é isso aí. Então esse filme estrelado pela Allison Janney é um filme que tem aspectos interessantes. Tem algumas pitadas interessantes ali, mas que no final, pra mim, me pareceu uma junção de dois tipos de filme, duas histórias interessantes. A primeira delas, esse filme é um grande dramalhão familiar. É um dramalhão mexicano familiar. E aí, inclusive, pesadíssimo se você for olhar os aspectos dele. E também parece ser uma versão feminina do Liam Neeson, alguém sexagenário em filmes de ação. Me pareceu a junção dessas duas coisas. Então o filme, ele tem o primeiro ato, né, de explicar quem é o personagem principal, que é a Lu, que é uma mulher misteriosa que você não sabe muito bem quem ela é, não se revela nada do passado dela. O que é mostrado é apenas a rotina dela e como é o temperamento dela, que é uma das formas de você mostrar o personagem. Você oculta coisas do passado dela e mostra só como é a vida atual dela. Então é uma pessoa que mora sozinha, ela e o cachorro, mostra ali ela desenterrando dinheiro, ela tem um dinheiro guardado no banco também, ela fazendo umas coisas que faz você suspeitar, mas sem entender do que se trata. Ela tem uma inquilina, que é uma mãe solteira de uma menina, e aí, a certa altura da história, você vê que a Lu, ela tá fazendo um plano para se matar e deixar tudo para a inquilina dela, até que a inquilina dela tem a sua filha sequestrada e pede ajuda da Lu para tentar achar a menina. E aí a gente vai começando a entender quem é a Lu, quem é essa inquilina, quem é a filha da inquilina, quem é esse sequestrador. E aí, mais ou menos uma hora de filme, você começa a ter uma ideia do todo de que história está sendo contada pra gente ali. E é aí que a gente começa a perder um pouco das referências da história por causa da falta de profundidade. Esse é um problema recorrente de alguns filmes de ação e de suspense que a gente vê na Netflix, porque o tempo de duração é um tempo razoável, 1h46, se não me engano tem esse filme, então era tempo suficiente para você explorar melhor os personagens, mas parece que em alguns filmes de ação e suspense troca-se a profundidade do personagem pela ação, pelas cenas de suspense. Esse filme tem boas cenas de ação, um pouco inverossímeis, não que isso não seja possível, até porque a gente vê que a Lu era uma ex-agente treinada da CIA, mas tem algumas cenas de ação que são muito forçadas por causa do impacto, né? Inclusive é uma coisa interessante porque na vida real um soco, um pontapé já seria suficiente para acabar com uma briga, e no filme uma luta dura 10 minutos de porradaria e as pessoas estão ali de boa. Então isso é um pouco inverossímil. Outras coisas são um pouco clichê, que faz você se perguntar por quê. Toda vez que você está assistindo um filme, você fala assim, mas por quê? Por que ao invés de fazer isso, ele não fez logo aquilo? Por que ele não fez tal coisa e resolveu fazer tal coisa que não faz sentido? Esse filme também tem isso. Mas você tendo alguma boa vontade, você consegue passar por cima desses detalhes que tornam esse filme um pouco sem graça. Aí que entra a história que eu falei pra vocês, de ser uma versão feminina do Liam Neeson. Porque a gente tá vendo uma pessoa já passada dos 60, claramente, que tá ali plenamente ativa fisicamente. É o caso da Lu, que sob esse aspecto é interessante. Eu gostei dessa premissa, assim, olha, vamos fazer uma versão feminina, a gente tá mostrando caras mais velhos ainda em ação, vamos mostrar uma mulher. Eu achei sob esse aspecto interessante. Claro, eu achei que teve um certo exagero ali. E isso, quando eu falo, eu também me refiro aos filmes do Liam Neeson, que são exagerados também. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Então, algumas coisas inverossímeis de pessoas, não importa o seu gênero, mais idosas, não são capazes de fazer como a gente vê na tela. Claro que isso faz parte de um filme de ação, você não vai querer também verossimilhança, você não vai querer que as coisas façam sentido em determinados filmes como esse.
ali é a diversão pela diversão, nesse sentido você pode até gostar. Então ele consegue manter uma certa tensão, consegue manter ali um certo suspense, mas esse filme carece de um problema que muitos filmes da Netflix principalmente têm, que é a falta de profundidade. Quando um filme é raso, ele não te prende, porque você não se importa com o personagem. O que faz você ficar grudado ali assistindo do começo ao fim um filme ou uma série é o quanto você está se importando com o personagem, pro bem e pro mal. Essa é a grande chave de um bom filme e de uma boa série. Os personagens, construção do personagem, o personagem bem feito, bem escrito. É isso que faz você se prender à história. E às vezes você pensa que é outra coisa, que é uma coisa de infraestrutura, grandioso, muita ação, mas não é. No fundo, o que prende você no filme, numa série, é o personagem. E nesse filme, como em muitos outros filmes da Netflix e em outros streamings por aí, a gente vê que os personagens são muito superficiais. Isso faz com que a gente não se prenda a eles. E por isso esse filme, que poderia até ter uma coisa assim um pouco mais complexa, embora a história tente contar isso, tente fazer isso, mas no final das contas, como eu falei, é um dramalhão familiar que pesado, como eu disse, né? Uma coisa de que eu não posso falar muito, senão vai dar spoiler aí, mas a partir de 1 hora de filme você começa a entender do que se trata realmente aquele microcosmo que está sendo contado ali pra gente. Então, esse é um filme assim, vamos lá, nota 6, porque ele tem boas atuações, realmente nesse aspecto é bem legal, mesmo não tendo a profundidade que deveria ter, mas esse filme tem boas interpretações, tem boas cenas de ação, então isso também é um ponto positivo, mas como a história é superficial, não engrena muito e não empolga muito. Então fica ali nota 6, 6,5, tendo aí uma boa vontade. Então é isso, esse filme Lu, ele tá em primeiro lugar na Netflix, você pode ir lá conferir, você pode deixar nos comentários o que você achou desse filme, caso você tenha assistido, mas é um filme que, se comparado com outros que a gente tá vendo por aí, ele até que performa bem, mas ainda assim fica aquém daquilo que um bom filme poderia ser, tá bom? Isso foi o que eu achei desse filme Lu. Espero que você tenha gostado, espero que você dê o like nesse vídeo porque é muito importante. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com todo mundo. Não se esqueça que isso é muito importante, tá bom? Isso ajuda muito. Eu fico por aqui, logo mais tem mais vídeos para você sobre filmes e séries. Nos vemos por aí. Tchau!